quantos likes você precisa. Uma série que nos ajudou nesse mês de junho a estar refletindo nesse jogo de aparências que nós somos convidados a jogar pela vida. A todo momento nós somos convidados a jogar um jogo de aparências, ou aparentar ser o que não é, ou a ocultar aquilo que é. E essa série nos ajudou a ter coragem e a consciência para fugir dessa armadilha. Porque é fato, viver de aparências é uma armadilha. E é uma armadilha sutil que você nem se dá conta quando está entrando, e a hora que você vê, você já está completamente comprometido e envolvido em uma vida de ostentação ou apenas de simulação. Só mais uma foto, só mais uma publicação, só mais uma expectativa para ver qual vai ser o comentário que vai ser colocado ou quantas curtidas vão existir. E assim a fachada é construída e a vida vai se esgotando. Nós não estamos dizendo com essa série de mensagens que as redes sociais são ruins. Muito pelo contrário. As redes sociais têm grande valor, têm muita utilidade nos nossos dias. Nós vimos como que elas movimentam o mercado, como que elas geram emprego, como elas aproximam quem está longe. O problema é que as redes sociais, nós até conversamos numa célula há um tempo atrás, as redes sociais elas aproximam quem está longe e distancia quem está perto. E nós queremos, nesse mês de então, finalizar essa série de mensagens, pensando sobre o domínio que essas redes sociais tentam exercer sobre nós e que nós devemos fugir desse tipo de domínio sobre nossas vidas e fazer com que as redes sociais nos sirvam e sirvam um propósito e não nós servimos a elas com as nossas vidas. E por falar sobre domínio, por falar sobre quem domina quem, hoje a gente está encerrando a nossa série de mensagens com mais uma rede social. Hoje nós vamos falar do WhatsApp, que tem exercido domínio sobre muitas pessoas, o famoso, conhecido também por Zap, popularmente conhecido por Zap, é o apelido dele popular. É um aplicativo, assim como o Instagram, que a gente viu 2 semanas atrás, o WhatsApp, ele é um aplicativo para celular. E a proposta do WhatsApp é realizar mensagens instantâneas e chamada de voz pelo smartphone. É um aplicativo que foi criado, foi desenvolvido no ano de 2009 para melhorar essa questão da comunicação instantânea. E o que é admirável pensar no WhatsApp é que quando ele surgiu, já existiam outras formas de comunicação. Já existia, por exemplo, o SMS, já existia o Nextel para chamadas de voz, já existia o Skype que fazia tanta mensagem de texto e a mensagem de voz, e o finado MSN, que Deus o tenha, que nos deixou, nasceu e foi embora tão rápido, não resistiu. Não sei quantos de vocês vão lembrar ou tiveram a experiência de ter 500 janelas abertas e falar com muitas pessoas, acabou, não vai existir mais. E embora o WhatsApp nascendo deste ambiente, onde já tinha outras ferramentas que faziam exatamente a mesma função, pouco a pouco o WhatsApp ele foi conquistando o mercado e ele foi tomando a preferência do público. Apenas alguns dados para você que não conhece o WhatsApp, ou talvez não conhecia esses dados. Nos diz algumas pesquisas que hoje, em 2016, o WhatsApp já tem 1 bilhão de usuários. 1 bilhão de usuários que mandam 30 bilhões de mensagens de textos por dia. Talvez tenhamos aqui grandes contribuidores para essa estatística. Uma pesquisa foi realizada pela Ericsson em 2015 e essa pesquisa revelou que o Facebook, o YouTube, o Instagram e o WhatsApp ele é responsável por quase 70% daquilo que é recebido e enviado por smartphone. 13% correspondente só ao WhatsApp.
13% do que se recebe e se envia em celular de todos os aplicativos que se conhecem. O WhatsApp é responsável por 13%. No Brasil, uma outra pesquisa que foi realizada nos diz que o WhatsApp ele é o aplicativo mais usado pelos brasileiros. Pelos seguintes motivos. Os brasileiros gostam do WhatsApp, de acordo com essa pesquisa, não sei se ela é verdadeira para você, por conta da rapidez na comunicação, a economia na conta do celular e a facilidade de falar com várias pessoas ao mesmo tempo. Eu estava pensando em toda essa série, né? E em todas essas redes sociais que nós temos conversado nesse mês de junho. E talvez, apenas uma impressão que eu tive, talvez de todas essas redes sociais que nós temos conversado, o WhatsApp é aquela que te dá o maior senso de pessoalidade. Porque você fala com quem você quer e na hora que você quer. E, teoricamente, se não vazar o áudio nem as fotos, é algo extremamente pessoal e íntimo, porque é o seu aparelho de celular. É muito pessoal. O WhatsApp parece de todas as redes sociais a mais pessoal, porque as outras são públicas, é para as pessoas verem, mas aqui é uma conversa íntima e pessoal. Isso se não vazar o áudio, né? Agora, nós sentimos um verdadeiro poder e a potência. Inclusive, eu estava conversando com um amigo americano meu e ele falou que nos Estados Unidos o WhatsApp não conquistou tanta popularidade assim, porque os planos de telefonia americano eles permitem o envio de SMS gratuito. Então, o WhatsApp não alcançou tanta popularidade nos Estados Unidos. Mas para nós brasileiros é uma ferramenta muito popular e muito útil. E nós sentimos o poder dessa ferramenta no dia 16 de 12 de 2015, quando uma juíza determinou o bloqueio do WhatsApp. E aí, parem para pensar um pouquinho comigo. Quando uma juíza determinou que a população brasileira, que está esperando por justiça, que quer um país melhor, que obedeça uma lei, quando a juíza determinou que não se deveria usar o WhatsApp, o que os brasileiros fizeram? Deram um jeito de usar. Não, peraí, a gente não quer um país melhor, que todo mundo obedeça às leis, e aí quando tem uma lei, não, mas peraí, essa aqui eu vou dar um jeito. A juíza quer que a gente pare de usar o WhatsApp, mas a gente vai descobrir outros meios de usar o WhatsApp. Porque não consegue conter. Eu acho que esse dia, 16 de dezembro de 2015, revelou o poder de domínio e como muitas pessoas não conseguem ficar sem ouvir esse maldito passarinho apitando no ouvido. E criam-se várias histórias a partir disso, né? Dizem, por exemplo, que depois que bloquearam o WhatsApp, teve um rapaz que encontrou a sua mãe, que morava na mesma casa, né? Ou muitos casos de atropelamento que foram evitados, porque não tinha o WhatsApp. Pessoas que, inclusive, descobriram um velho hábito chamado conversa, que conversavam pessoalmente. Mas eu acho que são só fábulas, isso não é real. Depois desse ano, nós experimentamos novamente o bloqueio do WhatsApp e eu acho que isso nos deu no mês de maio foi bloqueado, isso nos levou a perceber o como essa ferramenta tem poder de influência sobre nossas vidas. O bloqueio do WhatsApp nos revelou justamente isso, o quanto que parece que essa mídia entrou em nossas vidas e parece que ela ocupa um lugar de destaque. A minha preocupação é se o WhatsApp nos serve ou nós o servimos. Você que tem o WhatsApp, ele está ao seu serviço ou você está a serviço dele? A prova é bem simples. A hora que o passarinho apita, você sai correndo para ver o que aconteceu ou é indiferente? Essa é uma demonstração de como essa ferramenta pode ocupar nossos dias. Faça uma pesquisa, pergunte para 5 pessoas que você conhece que tem WhatsApp e pesquise quanto tempo que essas pessoas gastam por dia no WhatsApp. Preparando essa mensagem, eu cheguei à conclusão de que o WhatsApp hoje, talvez não só o WhatsApp, mas todas as redes sociais que nós temos visto, elas são verdadeiros ladrões do tempo. Reclamamos que não temos tempo para diversas coisas, mas para a rede social a gente sempre arruma um tempo. É claro que, novamente, eu não estou criticando o WhatsApp, dizendo que ele é de todo ruim. Eu reconheço
a utilidade que ele tem. Mas a minha preocupação é se nós não somos reféns de cada assobio, se nós não somos reféns de cada mensagem, se esse aplicativo não tem roubado algo precioso de nós. É tanto grupo que você não sabe mais o que fazer. É o grupo do futebol, é o grupo do chá, é o grupo da quinta série que se reencontrou depois de 20 anos, é o grupo da igreja, é o grupo de um monte de coisa. Quem inventou grupo de família, gente? Grupo de família, que não só é o problema de ficar apitando direto, que se você não responde também dá problema. E é tanto grupo, e é tanta coisa, e tantas conversas, que se você parar para responder tudo, você vai perceber que o seu dia vai embora. E cada dia indo embora é um pouco da sua vida que vai também. Quantas vezes você não entrou para responder uma mensagem que tocou, e aí você começou a responder, e entrou num diálogo, e a hora que você viu, já tinha perdido boa parte do seu dia. Quantas vezes você não estava dormindo, e você falou, não, deixa eu dar uma última olhada. Aí você dá a última olhada, e essa última olhada dura 2 horas. E você perdeu a hora de dormir. Quantas vezes o WhatsApp não foi motivo de briga, de discussão? Quantas vezes você não recebeu coisas que você não gostaria pelo WhatsApp? Eu creio que, assim como as demais redes sociais, e concluindo a nossa série de mensagens, nós estamos recebendo um convite para refletir nesse mês de junho em algumas questões vitais para as nossas vidas. Eu creio que essas redes sociais têm nos convidado a refletir sobre o que elas revelam de fato sobre o nosso coração. Essas redes sociais, essa série de mensagens, nós estamos sendo convidados a pensar o que de fato está no nosso coração que essas redes sociais têm revelado. Nesse mês de junho, essa nossa jornada tem nos convidado a pensar sobre o que nós estamos buscando saciar através dessas redes sociais. Nós estamos com sede do quê? Que nós estamos tentando buscar saciar nas redes sociais. E talvez a pergunta mais importante a ser feita para nós hoje: o que nós temos feito com o nosso tempo e com a nossa vida? Se nós encontramos 2, 3, 4 horas por dia para fazer uso das redes sociais, o que a gente está fazendo com a nossa vida? O que a gente está fazendo com o nosso tempo? Eu acho que a gente já falou bastante esse mês sobre o que as redes sociais revelam sobre o nosso coração. Já conversamos bastante sobre o que nós estamos buscando saciar através dela. Então, por isso, nesta noite, para encerrar essa série, eu quero focar nessa questão do tempo. E o que nós temos feito com o nosso precioso tempo e o que a gente tem feito da nossa vida. E para falar sobre o nosso tempo e como temos feito uso do nosso tempo, eu quero fazer uso de um pequeno trecho das Escrituras. Eu vou ler um pequeno texto que se encontra no livro de Efésios. Se você quiser me acompanhar, Efésios capítulo 5, versículos de 15 a 17. E enquanto eu faço a leitura, enquanto eu trago esse nosso compartilhar, essa nossa reflexão, eu queria que você ficasse com essa pergunta: o que é que nós temos feito com a nossa vida, com o nosso tempo? Efésios capítulo 5, versículos de 15 a 17, dizem o seguinte: tenham cuidado, o apóstolo Paulo está falando, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Por qual motivo, Paulo? Aproveite as oportunidades porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem, busquem compreender qual é a vontade do Senhor. Algum tempo atrás eu estava na minha casa assistindo jornal. Eu particularmente gosto muito de assistir jornal. E uma mensagem especial me fez parar e prestar atenção. Uma reportagem especial me fez parar e prestar atenção. Eu estava assistindo jornal
e uma das reportagens era sobre uma epidemia que estava acontecendo no bairro do Brooklyn, em São Paulo, deixa eu procurar o nome aqui, o que é a epidemia? De pererecas assobiadoras. Eu estava na minha casa no jornal e uma epidemia no bairro do Brooklyn de pererecas assobiadoras. E eles estavam contando como que é incômodo quando essas pererecas começam a se juntar numa pracinha e elas cantam e isso não deixa ninguém dormir. E aí então os moradores do Brooklyn, eles resolveram chamar um especialista e encontraram na USP um especialista em pererecas assobiadoras. Então esse especialista chegou e estava dando reportagem. Ele falou, não, esse tipo de perereca é uma perereca do Caribe. E alguém deve ter trazido ela, e quando viu que ela cantava muito, se desfez dela, e ela começou a se multiplicar, e virou realmente uma epidemia. E ele começou a explicar por que elas cantam e tudo mais. E eu estava olhando aquela reportagem e eu só conseguia pensar numa coisa. E esse especialista disse o seguinte, inclusive eu faz 20 anos que eu estudo esse tipo de animal e conheço ele por completo. E aí então eu parei e eu pensei assim, como que alguém consegue passar 20 anos da sua vida estudando pererecas? E esse pensamento me assombrava, gente, que eu comecei a me imaginar 20 anos da minha vida, eu estou com 36, não é mais da metade, estudando um tipo de animal. E alguém perguntava, você é especialista em o quê? Em pererecas assobiadoras. É meu ramo de atividade. Tudo que você precisa saber, eu sei. 20 anos da vida fazendo isso. Esse é um pensamento que me vem à cabeça quando eu vi essa reportagem. Mas o segundo pensamento que me vem à mente quando eu vi essa reportagem foi: como é que alguém consegue dedicar toda a sua vida para ser especialista em uma coisa? Que seja pererecas assobiadoras, que seja qualquer coisa, mas alguém decidiu dedicar toda a sua vida para uma finalidade. E aí isso me incomodou, porque eu comecei a pensar, não deveríamos fazer a mesma coisa? Será que nós também não deveríamos ter algo em que nós somos especialistas? Será que nós, que temos uma única vida, não deveríamos também passar pela história, mas como especialistas, ou como referência, ou como tendo dedicado nossa vida para uma coisa especial e que nos faz especialista naquele assunto? Será que nós também não deveríamos dedicar nossa vida para uma finalidade maior que a nossa própria vida? Será que nós também não deveríamos dedicar nossa vida para um fim maior que nós mesmos? A história está repleta de pessoas que fizeram isso, que olharam para suas vidas e pensaram: eu não posso ter um fim em mim mesmo. A minha vida tem que ser maior que eu tenho que alcançar outras pessoas. E nós não teríamos tempo para falar de exemplos como, por exemplo, Martin Luther King, que da década de 60 lutou pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. O que Martin Luther King fez da vida? Lutou pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Hudson Taylor, o inglês que quis virar chinês. Alguém que dedicou toda a sua vida. Ele só tinha uma vida, então ele pegou essa única vida que ele tinha e ele foi para a China para levar os chineses a conhecerem o amor de Deus. Nós teremos outros exemplos, teremos Nelson Mandela e toda a sua luta pelo apartheid, temos Madre Teresa de Calcutá, que hoje é um sinônimo de caridade. Tem um cara que eu não conhecia, o Alexander Fleming, que ele é um cara, alguém sabe quem é Alexander Fleming? Você deveria ser mais grato, porque Alexander Fleming, talvez por isso o nome do seu filho, em homenagem, Alexander Fleming foi quem descobriu a penicilina, de onde derivam-se todos os antibióticos que nós temos. Pessoas que olharam para a sua vida e pensaram: eu preciso fazer algo maior com a minha vida. A minha vida não pode ser só para mim, tem que ser para algo maior. E eu gosto dos exemplos bíblicos disso. A Bíblia conta a história de um homem chamado Noé. Se você perguntar: Noé, para que você vai viver? E Noé diria: eu vou viver para fazer um barco. E algumas pessoas perguntariam: mas peraí, Noé, você não é agricultor?
E não é dizer, não, agricultor é meu ofício, mas a minha vocação de vida é fazer algo que Deus me pediu para salvar e mudar a história. Moisés, que era príncipe e se meteu no negócio de conduzir o povo de Deus. E alguém perguntaria para Moisés, mas peraí, Moisés, você não é príncipe? Príncipes são servidos e você vai servir um povo que é escravo. E Moisés talvez diria, não, príncipe é o meu ofício, é o que eu fazia de segunda a sexta, mas a minha vocação de vida é conduzir um povo à libertação. Eu tenho uma vida e eu quero fazer dessa vida algo útil para as pessoas. Eu vou conduzir um povo à libertação. A Bíblia fala da história de um homem que dividiu a história entre antes e depois dele, chamado Jesus Cristo, que decidiu viver para morrer. Jesus, ele vive à espera do dia que ele vai morrer, pelos pecados da humanidade. E alguém diria, mas peraí, Jesus, você não é carpinteiro? Jesus talvez diria, carpinteiro era o meu ofício. Mas a minha vocação de vida, o motivo pelo qual eu existo, é dar a minha vida, para que outros possam viver. A minha vocação de vida, diria Jesus, eu quero morrer para que outros vivam. É para isso que eu vivo. A Bíblia nos dá muitos e muitos exemplos, a história nos dá muitos e muitos exemplos, mas trazendo para o mais pessoal, e eu e você? Pelo que nós vivemos? Qual que é a razão da nossa vida? Qual que é a motivação que nós temos para viver? Uma vez que desse mundo nada se leva, o que nós vamos deixar desse mundo como marca da nossa passagem pela história? Eu acho que esse é um dos grandes problemas que nós temos e talvez aquele que nos cause tanta ansiedade. Porque nós vivemos o dia de hoje como se não houvesse amanhã. Nós vivemos o hoje e deixamos aquilo que eu não faço hoje para amanhã. E a gente nem sabe se a gente vai ter um amanhã. Deixamos para amanhã para dizer me perdoa. Deixamos para amanhã para dizer eu te amo. Deixamos para amanhã tantas coisas e a gente nem sabe se vai ter um amanhã. Uma coisa é certa, todos nós morreremos, mas nem todos viveremos. Todos nós um dia vamos morrer, mas muitos de nós vão passar pela vida sem ter desfrutado dela, sem ter dado um real significado para a sua existência e para a sua história. E quando eu penso nesse assunto, eu penso que é mais ou menos isso que o apóstolo Paulo quis dizer nesse texto que nós lemos. Ele está escrevendo para uma igreja do primeiro século na Grécia, e ele fala algumas coisas que me chamaram a atenção nessa semana enquanto preparava essa mensagem. Para te ajudar a memorizar a mensagem de hoje, eu decidi resumir o que Paulo falou em 3 palavras, para você decorar. Eu quero aprender junto com você, olhando esse texto que nós lemos das Escrituras, como é que a gente pode viver uma vida intencional. Como é que nós podemos viver uma vida com real significado? Como é que a gente pode viver uma vida que vale a pena ser vivida? 3D, para a gente aprender. Não 3D daquela de imagem, sabe? É o outro 3D. É um 3D que eu inventei aqui. A primeira palavra com D que eu queria compartilhar com vocês é discernimento. O apóstolo Paulo diz o seguinte: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas que vocês vivam como sábios. Você consegue parar para imaginar por que Paulo está escrevendo para uma igreja isso? Será que lá na igreja de Éfeso, no primeiro século, tinham pessoas que viviam a vida de qualquer jeito? Eu creio que sim. Pelo menos lá em Éfeso, né? Talvez lá em Éfeso tinha 2 grupos de pessoas, mas isso lá em Éfeso. 2 grupos de pessoas que Paulo detectou, e por isso ele escreve essas palavras. Um grupo que ele considerava sábio e um grupo que ele considerava insensato. Lá na igreja de Éfeso tinha 2 grupos de pessoas, sábios e insensatos. E o que diferenciava um do outro? Qual que era a fileira dos sábios e qual que era a fileira dos insensatos? Onde os insensatos sentavam e onde os sábios sentavam?
você poderia perceber pelo que eles faziam em suas vidas, pela maneira como eles conduziam a sua vida. Essa é a maneira que você diferencia um sábio de um insensato, a maneira como ele conduz a sua vida. Se você pegar a sua Bíblia, se você estiver com a sua Bíblia aberta, o apóstolo Paulo, ele vem desde ele vem desde de Efésios 4:17 até Efésios 5:17, falando desta distinção entre sábios e insensatos, desta distinção em pessoas que vivem para Deus e pessoas que são contrárias à vida de Deus, desta distinção entre luz e trevas, desta distinção em viver de forma sábia e viver de forma insensata. E detalhe, ele está escrevendo para a igreja isso, porque lá em Éfeso tinham pessoas que viviam como insensatos, tinham pessoas que viviam em trevas, tinham pessoas que viviam contrárias aos planos e vontades de Deus. E talvez esse seja o grande problema que Paulo está enfrentando, e por isso ele diz: pessoal, tenham cuidado, presta atenção, veja bem, pare e pensa no que vocês estão fazendo com a vida de vocês, reflitam naquilo que vocês estão vivendo, da maneira como vocês estão vivendo, o que é que vocês estão fazendo com a vida de vocês. Porque esse é o problema do insensato, ele não para pensar. Ele fala sem pensar, ele age sem pensar, ele vive sem pensar e acaba sendo um vendaval na vida na sua própria vida e na vida de quem está ao seu redor. O apóstolo Paulo, através desse texto, ele nos convida a pensar: de que maneira você tem vivido? O que é que você tem feito com a sua vida e da sua vida? Você saberia me responder? O que é que você tem feito da sua vida? Mas antes de responder, deixa eu te compartilhar o segundo D, para dar forma na sua resposta. O apóstolo Paulo nos fala não apenas temos de discernimento. Discernimento é uma compreensão apurada dos fatos. Não apenas tenha discernimento, como também tenha disponibilidade. O apóstolo Paulo fala o seguinte: aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Uma das coisas que diferencia um sábio de um insensato é a maneira como essa pessoa faz uso das oportunidades que a vida lhe dá. Na minha versão está aproveitando as oportunidades, em algumas versões está remindo o tempo, mas são expressões que querem dizer a mesma coisa. Aproveite ao máximo cada oportunidade, esgote todas as possibilidades existentes. E parece que esse era o discurso que Paulo gostava, porque ele vai falar isso com uma outra igreja também grega. Ele vai falar para a igreja dos Colossenses, Colossenses capítulo 4, versículos 5 e 6, o apóstolo Paulo diz o seguinte: sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitem ao máximo todas as oportunidades, o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Quando o apóstolo Paulo está falando em aproveitar as oportunidades, tanto para os Éfesos como para os Colossos, ele está falando assim: olha, fique atento, ande na rua com um olhar de águia, para você ver se você acha dinheiro. Ou fique atento com as oportunidades no seu emprego. Olha, esteja de ouvidos atentos no que você ouve, para que quando chegar a vez você esteja pronto. Fique atento para uma boa oportunidade de negócio. Não é isso que Paulo está falando. Paulo não está falando para ficarmos atentos com algo que vai trazer benefício para nós. O que Paulo está falando é: fique atento de como você pode transformar e influenciar vidas. Como é que você pode fazer com que a sua vida tenha um benefício maior que você mesmo. Algumas pessoas chamam os seus empregos de meu ganha-pão. Você já ouviu essa expressão? Não, lá é meu ganha-pão. Mas o problema é quando você olha para o seu emprego como seu ganha-pão, a única coisa que você vai tirar de lá é o quê? Pão. E cada vez parece que o pão fica mais caro e seu salário fica menor.
Quando você olha para o seu emprego como o seu ganha-pão, você fica inseguro, porque não pode acontecer nada aqui, porque se eu for mandado embora, se acontecer alguma coisa, perdi o pão. Agora é muito diferente quando você olha para o seu emprego como um campo missionário, como um lugar que Deus te colocou para aproveitar a oportunidade de torná-lo conhecido. Não é que você não vai do seu emprego tirar seu sustento, mas é que limitar segunda a sexta, levantar cedo para ganhar pão é muito pequeno. É muito simplista acreditar que Deus te faz levantar cedo, no frio, e aturar desaforo, e fazer continhas no final do mês, e você acha que você vive para isso? Quem olha para o emprego como ganha-pão, sim, acha que é isso. Agora, quem olha para o emprego como um campo missionário, já começa olhando sabendo que o pão não vem do emprego, o pão vem dos céus. Pai nosso que estás nos céus, dá-nos o pão de cada dia. Quem olha para o emprego como campo missionário sabe que o pão vem dos céus. É o Pai nosso que nos dá o pão. Então, o emprego é apenas um lugar que Deus me colocou para fazer a vontade dEle. É um dia de missão. E eu não estou falando para você não trabalhar e ficar falando de Jesus o tempo todo. Não, eu estou falando para estar atento às oportunidades. Em um café, ou compartilhando um almoço, quando alguém abre o coração e fala de uma dificuldade, e você tem a única resposta que essa pessoa precisa, que é Jesus Cristo. A pessoa pode estar passando por diversas dificuldades, por diversos problemas, e você sabe qual é a solução: o arrependimento dos seus pecados, e depositar toda a confiança em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Quem olha para o emprego como um campo missionário está atento às oportunidades e não faz com que aquele lugar seja um lugar de dependência. Ai, que será de mim se eu perder o emprego? Ai, eu ouvi falar que vai ter um corte. Meu Deus do céu! Olha, se você for cortado é porque Deus quer te transferir de campo missionário. Porque sua vida tem que ser maior que o seu emprego. Sua vida tem que ser maior do que um ganha-pão. O seu ofício tem que ser maior, tem que se transformar em uma vocação, em uma maneira de influenciar pessoas para a eternidade. Os insensatos, eles acordam segunda-feira preocupados, preciso chegar lá, fazer todas as coisas para ganhar um pão. Mas os sábios, eles acordam na segunda-feira e eles falam: Deus, obrigado por ter acordado. Me dá a oportunidade hoje de influenciar alguém para a eternidade. E aí todas as coisas que acontecem no dia, o sábio já sabe: bom, se está acontecendo isso, fazia plano de Deus para ele, fazia parte do plano de Deus para o dia de hoje. O insensato se desespera porque ele acha que Deus está dormindo. E as coisas aconteceram assim, Deus nem percebeu. Mas o sábio sabe que tudo que acontece, Deus tem um plano e um propósito para alcançar e levar pessoas para a eternidade. Eu estava preparando essa mensagem essa semana e eu ouvi o testemunho do Silas. Não sei quantos de vocês conhecem o Silas. O Silas foi um dos maiores camisa 10 que nós tivemos no futebol brasileiro. Ele jogou no São Paulo na década de 80. E o Silas falou que essa era a diferença dele para os outros. E foi assim que ele foi projetado no futebol. A hora que o jogo estava pegado, o time perdendo, todos os jogadores do banco estavam sem chuteira e com meião arriado. O Silas não, ele falou que estava sempre pronto. Quando o técnico olhava para o banco, ele estava lá, com o meião certinho, com a chuteira no pé e o olho brilhando, falando: me coloca, me põe para jogar, eu estou pronto. O Silas fala no seu testemunho, o Silas é um irmão em Cristo nosso, e ele fala no seu testemunho que muitas coisas aconteceram na vida dele, como no futebol, porque ele sempre estava pronto para a oportunidade. O insensato, ele pensa assim: bom, quando a oportunidade surgir, eu me preparo. Mas o sábio não, ele está se preparando para esperar a oportunidade acontecer. E quando a oportunidade acontece, ele está pronto. Se porventura Deus quiser usar alguém no meio que você vive amanhã, você está preparado? Está pronto? Você está falando assim: Deus, me coloca para julgar, Deus, eu estou pronto, eu quero ser usado pelo Senhor, eu quero influenciar a vida de alguém, eu quero dar um fim para a minha vida maior que mim mesmo. Você está pronto para isso?
Ou você está assim, ah Deus, qualquer coisa eu tô aí. Tipo, tô aí Deus, se precisar, se não precisar melhor, mas se precisar, tô por aí. E mais, o que você tem feito para se preparar para as oportunidades? Porque fato é que diariamente nós nos deparamos com oportunidades. Talvez não estejamos atentos, mas as oportunidades estão todos os dias diante de nós. Agora, é verdade que não adianta ter discernimento e disponibilidade sem que antes haja desprendimento. Eu quero caminhar para a conclusão com isso. O apóstolo Paulo fala o seguinte: não sejam como insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Paulo inicia e encerra esse discurso que nós lemos da mesma forma: não sejam como insensatos. Não sejam como insensatos. A orientação de Paulo é que ao invés de vivermos para nós mesmos, para os nossos desejos e para aquilo que nos faz bem, que possamos viver intensamente, pensando em como tornar a vontade de Deus compreendida e conhecida. A Bíblia fala de diversos exemplos sobre a vontade de Deus. Você, hoje em dia, ainda mais com aplicativos de celular, é fácil você nem só vai decorar versículo, né? Porque agora você foi para procurar lá e acha, decore versículo, vai fazer bem para você. Mas, se você for no aplicativo de celular e colocar a palavra vontade, você vai ver diversos versículos sobre a vontade de Deus. Por exemplo, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, diz o seguinte: que a vontade de Deus é que vocês se santifiquem, que vocês reservem a vida de vocês, que vocês separem a vida de vocês para Ele. 1 Tessalonicenses 5, 18 diz o seguinte: deem graças em todas as ocasiões, porque esta é a vontade de Deus para vocês. A Bíblia dá inúmeros versículos sobre a vontade de Deus, mas a principal vontade de Deus, a principal vontade de Deus se encontra no texto de 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4, que diz o seguinte: isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja, que é da sua vontade, que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Algumas pessoas às vezes mistificam essa questão da vontade de Deus, espiritualizam, como se a vontade de Deus fosse um jogo de adivinha, onde Deus fala: adivinha qual é a minha vontade. Você começa a viver e se você erra, não, isso aqui não é minha vontade, Deus vai e te penaliza. A vontade de Deus está clara e revelada para nós. Ele quer que todos cheguem ao conhecimento da salvação, sejam libertos pela verdade. O que inclui eu e inclui você. O desejo de Deus é que você encontre salvação para a sua vida. E se Deus deseja isso, é porque nem todos são salvos. Deus deseja que todos sejam salvos, é porque nem todos são salvos. Deus te ama tanto que enviou Jesus para morrer no seu lugar, a sua morte, para que você pudesse viver a vida dele. É o desejo de Deus que você seja salvo. Mas o desejo de Deus não termina em você, porque Deus quer que você seja salvo e leve outros também a experimentarem da salvação. Se você quer viver como um sábio, aproveitando ao máximo cada oportunidade para fazer o que Deus quer, a vontade de Deus, compartilhe essa mensagem de salvação com o máximo de pessoas que você puder. Esteja atento às oportunidades que Deus te dará para influenciar o destino eterno de alguém. Queria concluir essa nossa mensagem e a nossa série desse mês de junho com apenas um questionamento. Eu gostaria que se tornasse um desafio para você. O que você está fazendo com a sua vida? Se você pudesse fazer nesta noite uma análise sobre a sua vida, o que você está fazendo com ela? O que o Facebook, o Instagram, o que você assiste ou publica no YouTube e o WhatsApp poderia nos dizer sobre o que você está fazendo com a sua vida? Para o que você tem vivido ou para quem você tem vivido?
Meu encorajamento para você nessa noite: não desperdice. Não desperdice a sua preciosa vida com aquilo que não vale a pena. Você pode fazer tantas outras coisas. Talvez você esteja impedido de fazer hoje, porque você não tem considerado o seu tempo e a sua vida preciosa. Talvez o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, o YouTube, outras coisas tenham sido ladrão do seu tempo. Talvez o fato de não ter uma visão e uma vida intencional seja o que esteja roubando o seu tempo. Talvez viver para si mesmo, para os seus objetivos, seja justamente o que está roubando o seu tempo. Queria te convidar a fechar os seus olhos. Porque o que você está fazendo com a sua vida é uma resposta que só você pode dar. Eu não tenho como responder isso para você. Eu sei que o que eu tenho feito da minha vida, eu sei o que eu quero fazer da minha vida, e eu sei como que eu quero passar por essa história da humanidade. Mas e você? Como você quer ser lembrado? Como você quer ser lembrada? Qual é o seu legado para a história da humanidade? Talvez você não vá alcançar milhões de pessoas, mas quem é o próximo que você vai alcançar? Às vezes nós evitamos de nos envolver com pessoas pensando: se eu me envolver com essa pessoa para ajudá-la, o que vai acontecer comigo? Esse é um pensamento de insensato, porque um pensamento sábio diria assim: se eu não me envolver com essa pessoa para ajudá-la, o que vai acontecer com ela? Pense nas pessoas que estão ao seu redor, que estão passando por tantas dificuldades, que só precisam de ouvir uma palavra de esperança. E você tem essa palavra. Jesus Cristo está vivo. E isso pode transformar muitas vidas. Para anunciar essa mensagem, você tem que ter desprendimento da sua vontade, do seu querer, do seu ego. Tem que estar disponível, dizer: Deus, conta comigo. Se você tem que usar alguém aqui nessa noite, que esse alguém seja eu. Tem que ter discernimento, estar atento ao que Deus está fazendo no mundo, na história. Deus está agindo e está procurando pessoas para se juntar com Ele naquilo que Ele está fazendo. Que eu e você sejamos essas pessoas em nome de Jesus. Deus, nosso